O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, várias pessoas receberam as mensagens, enviaram para Kardec, ele foi lendo, filtrando e coordenando, seguindo também a sua divina intuição, para que todas as obras ficassem, então, organizadas de forma crescente de dúvida ou de dificuldade. Se nós começarmos a ler o Livro dos Espíritos de trás para frente, ao chegarmos no início, teremos visto que perdemos muito. E começamos do início até o final. Cada questão vai nos trazendo esclarecimento, um após o outro, para que a gente possa entender a função e todas as possibilidades que a doutrina espírita traz para nós. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 2. Parte primeira das causas primárias, capítulo 2. Dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria. Propriedades da matéria, espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Então, o mundo em que nós estamos, vamos ter as nossas dificuldades, vamos ter os nossos limites de entendimento. À medida que vamos nos depurando, nós vamos começando a entender mais. Algumas pessoas dizem que o Livro dos Espíritos está ultrapassado. Quando a gente pergunta onde, eles não sabem dizer. Então, o Livro dos Espíritos trouxe as informações básicas para que nós consigamos entender o mundo espiritual, consigamos saber lidar com as nossas responsabilidades pessoais e consigamos lidar com as situações em que as pessoas também se encontram. A partir dali, conforme vamos nos aperfeiçoando, logicamente, algumas questões podem ser mais ampliadas, mas o essencial, o cerne das questões estão todas muito bem estruturadas, que ainda nada se perdeu, nada ficou para trás. Questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ainda temos limitações de entendimento, de capacidade de discernir, de raciocinar em cima das coisas transcendentes da vida. Portanto, conforme dissemos antes, aqui nós temos uma base, uma síntese, e à medida que nós vamos nos depurando, vamos percebendo outras coisas e entendendo com mais profundidade o que está aqui. Não vai mudar. Apenas vamos entender melhor as colocações que os Espíritos fizeram. Questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. É importante que nós entendamos isso, e David Bohm, no livro A Totalidade e a Ordem Implicada, no último capítulo ele fala que enquanto o homem não entender a consciência, ele não avançará nos conhecimentos científicos que ora procura alcançar ou ultrapassar. Então, se um próprio cientista já entende que nós temos que entender a consciência, é necessário que a humanidade desperte para o entendimento dessa consciência, entenda as suas responsabilidades pessoais, entenda a necessidade de compreender as coisas transcendentes da vida para poder penetrar em determinados detalhes, não vamos dizer segredo, então detalhes é mais importante, detalhes mais minuciosos do processo de criação, do processo da vida. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, na própria inteligência, o faz joguete da ilusão.
às vezes, a palavra certa aqui seria ignorância mesmo. Porque para você entender Deus, você tem que pelo menos ouvir falar sobre Ele. E a certa vez, fazendo um estudo com pessoas que eu achava que eram mais intelectualizadas, eles não tinham noção do que era espírito. Então, a gente tem que prestar atenção que intelectualizar nem sempre é ter conhecimento mais geral, mais amplo. Portanto, todos nós precisamos aprender a irmos adquirindo certos conhecimentos, certos padrões de entendimento, para nos melhorarmos ao ponto de entendermos a transcendência da vida e assim podermos compreender o Criador, Deus. Se a pessoa nunca ouviu falar em Deus, por mais intuição que ele tenha, ele vai ficar criando teorias paralelas. Portanto, estudar o Livro dos Espíritos é fundamental para todo cientista que queira avançar um pouco mais, entender um pouco mais. É de suma importância entender e estudar o Livro dos Espíritos. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quanto errou, tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Talvez seja isso que alguns cientistas se relutam em ler o Livro dos Espíritos, ou alguns povos, algumas culturas, porque ao ler vai jogar por terra muitos dos conceitos até então nós já temos e vamos ter que reconstruir o nosso entendimento. Para alguns, isso é doloroso. Questão 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se eu julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado aprender. Nós vamos lendo, vamos estudando, vamos percebendo de acordo com as nossas possibilidades. Para sair dessas possibilidades, precisa de autorização de Deus, ou seja, precisa de autorização superior. Portanto, a espiritualidade que gerencia em nome de Deus o conhecimento da Terra, eles respeitam escrupulosamente a nossa condição moral para não passar para nós, não permitir que ao homem chegue determinadas tecnologias que ainda não está ao nosso alcance moral. Isso é importante que entendermos que é o nosso alcance moral. A moralidade é fundamental para o desenvolvimento intelectual e social do homem. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Assim também, ao desenvolvimento de certas ciências, é fundamental entendermos essa parte da comunicação dos espíritos, essa parte intuitiva. Hahnemann, ao fazer um estudo sobre a matéria médica da planta chamada Cinchona officinalis, que o Dr. Cullen tinha feito, ele percebeu num detalhe. Os índios peruanos curavam a malária com Cinchona officinalis porque ela causava malária. Portanto, ele experimentou e quanto mais concentrado era o chá, mais ele tinha as crises de febre, sem ter a malária. Conforme ele ia diluindo o chá, a febre ia desaparecendo. E a partir daí ele cria a homeopatia. É um sinal. Chegou o momento de ser revelada aquela tecnologia, chegou o momento de ser ensinado para a humanidade uma nova técnica de tratamento da saúde, então foi permitido a um missionário do bem passar aquela informação para a humanidade. O Cullen escreveu a base. O Hahnemann pegou a essência do que ele tinha escrito, seguindo a sua intuição divina, foi ampliando aqueles conceitos. É assim que as coisas vão acontecendo paulatinamente para que a gente possa aperfeiçoarmos-nos e desenvolver tecnologia. Demócrito, reencarnado como Einstein, desenvolveu toda a tecnologia nuclear, que se for usada para o bem, traz muitos benefícios para a humanidade, mas se for usada para o mal, também traz muitos malefícios. A nossa condição moral já nos mostrou o quanto podemos fazer mal a nós mesmos usando uma alta tecnologia. Portanto, para adquirirmos novas tecnologias, temos que nos evoluir moralmente para que a espiritualidade superior permita, em nome de Deus, que tenhamos acesso a novas informações. Campanha pelo culto do Evangelho no lar. Traga Jesus para dentro do seu lar
e estude o Evangelho em Família. Parte 1, capítulo 2, Espírito e Matéria. Questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Essa pequena frase mostra-nos, no nosso estado atual de desenvolvimento, temos que ter certos cuidados para não fazermos certas afirmações que podem nos complicar a reencarnação. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que lograis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Deus cria de toda a eternidade, Deus é ação. Mas tentar aprofundar muito nisso aí vai deixar a gente mais desestabilizado do que nos edificar alguma coisa. No momento, basta entendermos que só Deus sabe a origem de todo o universo. Compete-nos entender seus mecanismos de funcionamento. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. A questão da matéria, ela é proporcional aos nossos sentidos, como está mostrando. Então, para nós, o perispírito é invisível, a gente fala ele não é matéria, mas para os espíritos, o perispírito é uma matéria sutil, porque existem qualidades da matéria que estão em estado sutil que nós não percebemos. Portanto, conforme formos desenvolvendo nossos sentidos, nossa capacidade de percepção, de entendimento, vamos entendendo mais a matéria. Na época que foi escrito o Livro dos Espíritos, pouco se conhecia sobre os átomos. Mais à frente foi vendo que os átomos é dividido em núcleo, prótons e nêutrons e mais os elétrons. Depois já viram que existem subpartículas no núcleo. E agora já vem a teoria das cordas. E assim vai para que nós possamos entender esse mecanismo maravilhoso. E um detalhe importante, o elétron, em determinadas circunstâncias, ele é uma matéria, em determinadas circunstâncias ele é onda, em determinadas circunstâncias ele é energia. Portanto, a compreensão da matéria vai avançando à medida que a ciência também vai avançando. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, a matéria é alguma coisa que nos prende aqui no mundo físico. Nós exercemos sobre ela alguma ação e é exatamente trabalhando matéria que nós vamos buscar a nossa evolução. A definição é simples, mas é uma forma da gente entender essa parte mais transcendente da vida e da matéria. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, nosso corpo é uma forma de auxiliar ao espírito, do espírito auxiliar ao corpo, ou seja, é um caminho de mão dupla. Um influencia o outro influencia o um, para que o espírito possa evoluir. Então, nós temos um corpo físico que é influenciado pelo espírito, que por sua vez também influencia o espírito. É um caminho de mão dupla e ambos vão se somando para que a gente consiga fazer o processo evolutivo até que o espírito domine plenamente o corpo físico, se não houver intoxicação química, conforme nos mostra hoje a epigenética. Questão 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Então, onde existe um princípio inteligente, tem-se um espírito naquele nível de evolução. Não vamos tentar achar que espírito é só o ser humano. Espírito inteligente, espírito hominal é só no ser humano. Nos outros animais tem um princípio inteligente que é um espírito proporcional àquele estágio evolutivo.
Então, o que é o espírito? O princípio inteligente. Se a planta tem a sua capacidade instintiva de reagir, e hoje nós podemos ver através de equipamentos eletrônicos que a planta, determinadas pessoas chegarem perto dela, elas podem reagir de uma forma negativa ou de uma forma ficar assustada, elas emitem sinais eletrônicos, detectável por equipamentos apropriados, proporcional ao sentimento que a pessoa tem ao chegar perto dela. Então ela tem um princípio inteligente, ela não tem um espírito humano, é um princípio inteligente, certo? Assim como os animais têm seus princípios inteligentes, eles vão estar sempre dentro daquele mesmo padrão de vida, sempre dentro daquele mesmo padrão existencial. Mas é um princípio inteligente, um espírito, que não é humano. O ser humano é o espírito que cria e que desenvolve, a partir do seu intelecto, coisas novas, ele consegue pensar no futuro, ele consegue pensar no passado. E os animais mais bem treinados não conseguem entender bem isso. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o espírito é alguma coisa que não é palpável aos nossos sentidos físicos, mas é percebido pelos videntes, e entre os espíritos é totalmente percebido, é palpável entre os espíritos. Então, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu falei assim, como deve ser um espírito se abraçar? Vai passar um por dentro do outro? Porque a gente vai pensar, já que eles não são matéria, mas na nossa densidade física, ele não é matéria. Mas na densidade física dos espíritos, entre espíritos, do mesmo padrão vibratório, ele é matéria. Então, é um estado vibracional da matéria que os nossos olhos físicos não alcançam. O espírito seria, assim, definido na linguagem atual. 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, os espíritos têm inteligência, os espíritos têm padrões de raciocínio inerente ao seu estágio evolutivo. Então, todos os animais vão ter um padrão evolutivo de inteligência. Nos seres humanos também nós temos vários níveis de inteligência, só que nos seres humanos existe o processo kármico, que dentro dos processos evolutivos naturais, uns são mais inteligentes do que outros. Isso está claro. Mas também existe um outro fator. Na karma, há um corpo, quando a pessoa reencarna, ele pode nascer com um corpo físico que lhe permite ser mais inteligente ou menos inteligente, de acordo com a necessidade das provas e das expiações daquele espírito para que eles se regenerem. Questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som o é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. O que a gente pode entender? Quando nós estamos encarnados, nós vamos aglomerando matéria pelos processos de reprodução das células para formar o feto, depois para formar o corpo, depois para a gente nascer, para a gente crescer até os 20 anos, e depois o corpo vai se mantendo até os 40, depois vai se decaindo. O processo natural dos seres humanos varia isso de acordo com um conjunto de fatores intrínsecos a cada raça, a cada cultura, e as condições alimentares da pessoa, e de saúde também. Bom, quando esse aglomerado da matéria, o espírito vai intelectualizando essa matéria. Agora, o que é intelectualizar a matéria? Seria fazer com que as nossas células ganhassem mais vivacidade de inteligência nesse princípio, que todas têm um princípio inteligente. Todas têm uma energia vital que as mantém, que mantém as células. Seria, então, uma forma de dar mais vida a essas células para que elas façam melhor seu processo evolutivo? Não podemos afirmar que sim, nem que não, mas ele fala que está intelectualizando a matéria, então está impulsionando o processo evolutivo da matéria também. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito?
Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, ela é necessária porque nós não percebemos os espíritos de forma suficiente, então a matéria que faz a gente se comunicar. E ainda não temos condições de perceber os espíritos. Se todo mundo visse os espíritos, o mundo seria bem diferente. Mas o processo kármico em que estamos, se as pessoas começarem a ver os espíritos, provavelmente vai ter muita gente correndo como louco na rua, do que sendo útil para todo mundo, porque vai existir espíritos das mais variadas formas perambulando por aí em torno de nós. É necessário, então, começarmos a entender que nós vemos a matéria e essa matéria é necessária à sua união com o corpo físico e esse corpo espiritual para que a gente possa fazer o nosso processo de autoeducação. Em planetas mais evoluídos, conforme ele vai dizer mais à frente, os corpos são extremamente sutis, extremamente sutilizados, são muito mais quintessencializados, né? Então, não vai ser tão materializado como nós aqui. Questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. E quando a gente sonha, nós não estamos conversando com espíritos e nós estamos sem o corpo físico. Permanecemos ligados ao corpo físico pelo chamado cordão de prata, mas é uma forma da gente entender o espírito fora da matéria. Questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Então, nós temos Deus, uma essência sublime superior a tudo, o Espírito, que a gente costuma dizer como uma centelha divina, e a matéria em si, que nós vemos a mesa, a cadeira, a caneta, o corpo físico. Então, isso é a Trindade Universal, são a partir desses três que nós vamos ter aquilo que nós vemos no universo. Mas, ao elemento material, você tem que juntar um fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, Deus, espírito, perispírito e matéria. Agregou mais um. Esse perispírito ele é composto do fluido universal, de uma matéria quintessenciada, de uma matéria fluídica ou vibracional, em estado que a gente ainda não percebe com os nossos olhos físicos. Ela faz um papel intermediário entre o espírito e a matéria. E é através do perispírito que o espírito faz ação sobre o corpo físico. Então, o nosso cérebro físico, ele é uma forma da gente manifestar e permitir a manifestação do espírito. É importante que a gente entenda essa parte. O corpo físico é a parte que faz com que o espírito se manifeste, e para que ele se manifeste tem uma ligação entre o perispírito, entre o espírito e o corpo, que é o perispírito, que vai fazer essa interface. É como, para nós usarmos a internet, o que nós precisamos? Nós vamos precisar do modem, aquele aparelhinho que a gente liga o fio, que liga no computador, ou fica a anteninha do Wi-Fi, certo? Então, nós já temos as ligações do corpo físico com o espírito, que seria o modem, mas já temos a antena do Wi-Fi que radia para que outros computadores sem fios se comuniquem. Isso seria um exemplo de mediunidade. Uma mente irradia e as outras mentes captam o pensamento. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Então, o fluido universal é uma matéria sutil,
mas ele ainda não é matéria, é uma semimatéria, vamos dizer assim. Por quê? E o espírito ainda é mais sutil do que essa semimatéria. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, veja bem, esse fluido está colocado entre a matéria e o espírito, mas ele tem inumeráveis combinações que, sob a ação do espírito, produz a infinita variedade de substâncias que nós temos aqui. Então, a formação das células tem uma energia sutil e tem interferência de espíritos. Isso a gente fala da formação das células, na natureza das células, para formar, por exemplo, os átomos de cada substância, tem uma ação que nós desconhecemos para gerar ouro, prata, cobre, ferro, cálcio infinitamente. É o que os espíritos estão dizendo. Tem a ação de um espírito manipulando o fluido cósmico para criar essas substâncias e mantê-las. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Portanto, existe um fluido universal, um perispírito, em todas as substâncias, até nessa caneta vai ter uma energia que a mantém coesa. O que é o uso da energia nuclear? É desfazer a energia que mantém as células. Por isso que ela queima e produz temperaturas elevadíssimas, porque a energia para desfazer uma cadeia de células é muito intensa. Portanto, essa energia que mantém tudo coeso. Não vamos achar que é Deus. São criação de Deus. Não vamos achar que é espírito. É um princípio vital, uma energia vital. Portanto, tudo tem uma energia vital que o mantém coeso. Ou uma energia primitiva que o mantém coeso. E nos seres humanos, nos seres vivos, é energia vital. Nos seres imaterial, é uma energia primitiva. Vamos classificar assim para a gente poder entender. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dizemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico ou fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então, a matéria elétrica, que Kardec pergunta, conforme dissemos antes, no início não se tinha muito conhecimento das essências dos átomos. Então, a corrente elétrica são quanto elétrons vão correndo pelos átomos. E pelos átomos do fio, certo? O magnetismo é uma energia que irradia a partir de uma corrente elétrica, ou a partir de propriedades da matéria. Isso tudo faz parte do fluido universal. Então, as linhas de força que existem entre um ímã e o outro, e ali existe uma linha de força. Essa linha de força tem chamado fluido universal. Questão 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. E aí eles começaram, então, os cientistas a criarem termos novos para as subpartículas novas, como quarks, pósitrons, elétrons, neutrinos, ou seja, são nomes que até então não existiam, que foram sendo criados para que dessem nome às subpartículas. Aqui,
que estavam criando a base de tudo para que possamos entender as essências espirituais, eles deixaram claro, nós não temos ainda, na época não tínhamos ainda palavras para serem descrito tudo e nem conhecimento. Como eles não passam conhecimento à frente antes de nós chegarmos a ele, deixou de forma bem escrita para nós podermos entender e adaptar nosso entendimento. Então, quando a gente lê aqui agora, a gente fala, não tinha como falar quarks, neutrinos, pósitrons, então nós começamos a criar palavras novas para entendermos coisas que sempre existiu, mas que não sabíamos que existissem. Daqui a pouco vamos ter que criar outras e outras. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Então, uma pessoa morta é uma matéria inerte. E uma pessoa viva é uma matéria com inteligência. O que faz a diferença entre esse corpo morto e o corpo vivo é o espírito. O espírito e o perispírito, que o comanda. Então, quando as funções físicas do corpo se esvaem, o espírito não tem mais como dominar aquele corpo, porque ele não tem mais energia vital para comandá-lo. Então, ele morre. Aí você vai falar assim, mas e aqueles que ficam presos ao corpo físico? Aí é um conjunto de situações mentais que o faz apegar-se à matéria, então eles têm a ilusão de estar preso àquele corpo, e fica preso, porque ele acredita ser dono daquele corpo. Ao passo que aqueles que já entendem o processo natural do desencarne, saem e vão estar com seus afins no mundo dos espíritos. Se promano ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Então, a inteligência, o próprio Kardec disse que não dá para a gente fazer essa definição. É um atributo do espírito, vamos dizer assim. Quanto mais o espírito se depura, ou por várias qualidades intrínsecas que ainda não conseguimos entender, uns são mais inteligentes, outros são menos inteligentes, e ambos crescem para Deus. Porque à medida que o espírito vai crescendo para Deus, tanto mais inteligente quanto menos inteligente, tudo ao seu redor vai se depurando, vai se purificando, vai se sutilizando, vai adquirindo qualidades mais transcendentes que ainda não conseguimos entender plenamente. Elas se nos mostram como sendo distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Bom, acima de todas as inteligências humanas, por mais inteligente que sejamos, existe Deus, com toda a sua capacidade, com toda a sua condição de nos elevarmos aos céus. Mas a mente humana comanda o corpo físico. E a mente humana controla bilhões e bilhões e bilhões de células. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos mostra que, enquanto a mente comanda o corpo, milhões e milhões de microvidas estão lá tranquilas cumprindo suas funções. Quando a mente para de comandar o corpo, essas microvidas começam a decompor o corpo, atacá-lo. Então, quem mantém a nossa saúde é a nossa energia vital, a nossa essência vital, a nossa inteligência. E quem vai definir as nossas condições de saúde, quem vai definir as nossas condições de vida, é a quantidade de energia vital que nós temos. Hahnemann conseguiu perceber isso e viu que a homeopatia poderia interferir nessa energia vital, dando ao homem mais saúde, ou, se for mal empregada, dando ao homem doença. A epigenética, a moderna ciência, que hoje vem estudando um conjunto de fatores que interferem na saúde humana, nos mostra que dentro desses fatores existem várias propriedades que começamos hoje a entender que interferem até mesmo no genoma
passável à descendência. Portanto, temos a inteligência, temos o perispírito, temos a matéria. Se não soubermos usar bem os três, nos complicamos. Isso lembrando sempre que Deus está acima de tudo. Campanha pelo culto do Evangelho no lar. Traga Jesus para dentro de seu lar e estude o Evangelho em família. Propriedades da matéria. Questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Aqui vai ter um conceito bem transcendente, que ele fala que o fluido universal é uma matéria que preenche todo o universo. E fala que ele é imponderável para nós, que a gente não consegue palpá-lo, não consegue vê-lo, mas para os espíritos é uma matéria em estado sutil, conforme ele fala, etérea e sutil, que permeia todo o universo. Então, a Terra não está vagando no espaço, ela está imersa nesse fluido universal, como os peixes estão dentro de um oceano. Acho que assim já dá para a gente entender um pouquinho o que esse fluido universal faz no universo, como que ele modela o universo. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, a gravidade, se eu soltar a caneta, cai. Então, isso aqui é uma propriedade da gravidade que atrai tudo para a Terra. Conforme vai subindo em alguns quilômetros lá para cima, ele vai perdendo essa gravidade. Portanto, os satélites ficam orbitando em torno da Terra e não caem, exceto quando acontece algum incidente, algum contratempo, que eles começam a perder altitude e caem. Ou seja, tem regras que estabelecem tudo isso. Então, vamos lá. Questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. E aí, nós ainda não conseguimos nem tatear por essas informações. Por mais que a gente queira ter uma ideia do que essa matéria primitiva e do que ela pode fazer, ainda não entendemos. E aí vem uma informação nova, diferente, que a ciência terá que chegar lá para ver essa matéria primitiva, para identificar, talvez leve mais algum tempo. Conforme já dizemos anteriormente, precisamos nos desenvolver mais moralmente, entender a consciência, para termos acesso a certas questões. Como na questão 27 mostra que a matéria pode ser modelada pelos espíritos, então essa matéria primitiva é o ponto de partida para eles fazerem as modelações. Questão 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Então, os neutrinos, os pósitrons, os elétrons, os nêutrons e os prótons, propriamente ditos, todo esse conjunto de corpuscular que forma um átomo, eles sofrem essas modificações em determinados momentos para formar toda a matéria que nós conhecemos. Certo? Então, são elementos que vão se formando sob a força de uma energia. E, a partir dali de formar átomos, vai formar as moléculas e vai formar os corpos. A gente não domina toda essa tecnologia, não domina toda essa ideia. Ainda estamos estudando os átomos e a sua composição. E quanto mais se estuda, mais se descobre detalhes. De cada momento, descobre-se mais um detalhe. Portanto, ainda falta muito para chegarmos a essa matéria primitiva para podermos darmos uma palavra final. Questão 32. De acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não passam de modificações de uma única substância primitiva?
Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Isso que ele descreveu aqui é o que nós percebemos. Existem outras propriedades da matéria que ainda não nos são peculiares, ainda não captamos, ainda não percebemos. Por isso, existem estágios da matéria que o ser humano ainda desconhece. E podemos dizer, sem medo de errar, graças a Deus, ainda bem que não conhecemos. Que ao descobrirmos algumas interações energéticas dos átomos, já fizemos algumas coisas besteirinhas, portanto, temos que ter cuidado ao adentrarmos mais outros estágios da matéria. Aí é uma opinião também pessoal minha, mas nós temos que ver que os espíritos já disseram que quando um conhecimento está prestes a vir, e está sendo possível de vir, a espiritualidade superior, então, dá o input para que ele venha a acontecer, para que ele venha a ser realizado na Terra. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Ou seja, as interações entre as substâncias e os seres humanos existem diferença. Então, as percepções também são diferentes. Nós vemos, ouvimos, sentimos, percebemos aquilo que está no nosso campo de possibilidades. Mas tem pessoas que não têm a mesma percepção que outras pessoas possuem. Por aí a gente vai vendo que tem algumas coisas diferentes que, mesmo a gente sabendo que são diferentes entre cada um de nós, às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar que existem coisas mais diferentes ainda quando se observa o universo. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Esse é um cuidado que nós temos que ter, porque a gente não entende isso aqui, graças a Deus, por enquanto, como dissemos anteriormente. Mas essa matéria primitiva é que vai formar e vai gerar, vai criar as condições para existir o que nós temos aqui no mundo material. Então, a partir de interações psíquicas, porque uma energia psíquica muito forte vai condensar essas matérias elementares para formar o que nós temos hoje. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Os bons magnetizadores, ao impor a mão sobre um copo d'água, eles podem modificar as suas propriedades. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Então, o princípio geral das substâncias é um. As modificações desse princípio elementar é que vai chegar a substância diferente. Então, se nós temos ouro, ferro, arsênico e tantas outras substâncias, elementos químicos, eles partiram do mesmo princípio e a agregação das subpartículas, criando as partículas, criando os átomos diferentes sobre a força de uma energia poderosa que consegue fazer essas agregações, e a energia que cria todo esse sistema são os espíritos. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a porção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então, para a água se tornar corrosiva, podemos aplicar a vontade no processo de magnetização e aí a água se modifica, fica mais corrosiva, fica mais doce, fica mais ácida, segundo
às predisposições das mentes que a impregnam. E aí vem o conceito de poluição psíquica, que mais para frente vamos fazer um vídeo falando só sobre isso. E já não estamos fora da doutrina falando em poluição psíquica, porque aqui a vontade mal dirigida, a mente mal direcionada vai gerar muitas toxinas por aí. Portanto, nessa necessidade de educar a nossa mente, controlar a nossa mente, educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos, para que a gente possa produzir um fluido melhor em torno de nós e, com isso, ter uma atmosfera mais leve, mais limpa. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, esses átomos que já se conhecem como oxigênio, hidrogênio, o nitrogênio e tantos outros átomos puros, é para nós uma substância primitiva. Mas para os espíritos ela já é composta, já é secundária, terciária, já é derivada de alguma coisa para chegar àqueles átomos. Mas, como disse o Kardec, aceitemos que elas são primitivas por agora. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada a sua opinião, falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. A formação das moléculas depende do conjunto de átomos. Dependendo da posição dos átomos dentro da molécula, nós temos um produto. O carvão opaco e o diamante que brilha são compostos dos mesmos materiais. O que vai diferir é a condensação dessas moléculas e a ordem dessas moléculas. Então, dentro das ligações entre os átomos. Então, nós vamos ver que átomo forma moléculas e as moléculas formam corpos. E, de acordo com a disposição dessas moléculas, nós vamos ter um corpo mais transparente ou mais opaco. O que importa para a gente é entender que o movimento e a força de ligação entre elas tem efeito, mas ainda não é falar sobre isso a matéria primitiva. Questão 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. Nós só podemos ver as moléculas através do microscópio. Fora isso, a gente pode idealizá-las, entendê-las, mas vê-las só com o microscópio. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas, variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula longe está da molécula elementar. Então, existe uma molécula elementar que é perceptível para os espíritos e não é para nós. E o que nós vemos aqui são as formações das moléculas de acordo com as disposições dos átomos, criando os corpos que a gente vê. As primitivas ou elementares, nós não temos nem noção. Podemos aqui entender por moléculas primitivas aquela dos compostos puros, de ouro, por exemplo, do oxigênio, mas na hora que elas misturam com a outra, ser secundária, uma interpretação. Outra interpretação, molécula primitiva, aquela que existe no plano espiritual. E todas aquelas que nós podemos estudar aqui seriam moléculas secundárias. Campanha pelo culto do Evangelho no lar. Traga Jesus para dentro de seu lar. Estude o Evangelho em família. Espaço universal. Questão 35.
O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito, supondo limitado. Que haverá para lá desses limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é uma pequenina esfera em que vos achais que podeis compreendê-lo. O Espírito pressentiu que todos estavam em dúvida com relação ao infinito ou não, e deu a resposta proporcional para que as pessoas pudessem entender do que ele estava falando, dando a preparada na pessoa. E Kardec esclarece assim: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E aí, imagine-se você, milhões de galáxias que os nossos equipamentos eletrônicos puderam detectar, nossos telescópios eletrônicos. Além delas, outras milhões de galáxias. Não pense muito não, como disse o Espírito, a razão não vai conceber muito bem, mas não tem limite para o universo. É muito, muito, muito grande. Obra divina. Questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Conforme já dissemos antes, as questões aqui vêm sempre... conforme vai aumentando o número da questão, vai aumentando a explicação das dúvidas que ficaram lá atrás. Como a gente já deu uma explicação lá atrás, aqui vem simplesmente confirmar o que nós já tínhamos falado. Não tem lugar no espaço que não seja ocupado por alguma matéria, mas é uma matéria que nós ainda não a percebemos, não conseguimos concebê-la muitas das vezes, mas ela existe, ela mantém todo esse universo em sustentação dessa matéria, assim como os peixes estão mergulhados no oceano, as estrelas, os planetas, os meteoros, ou seja, todos os corpos celestes estão mergulhados nessa matéria primitiva, nessa matéria universal ou fluido universal.